Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vou estar trazendo uma análise aqui hoje sobre a obra Como as Democracias Morrem, do Steve Levinsky, do Daniel Ziblatt, cientistas políticos e professores de Harvard. E é uma obra que foi selecionada lá no meu Instagram, em uma enquete que eu deixei. E eu vou estar deixando o link do meu Insta aqui embaixo para quem quiser seguir e acompanhar o conteúdo que eu trago lá também. Já está seguindo. Se você gostou do meu canal, já peço que você contribua, se inscreva, compartilhe, curta o vídeo que vai me ajudar bastante. Mas é isso, vamos lá para a apresentação dessa obra, desses dois professores de ciência política de Harvard. Então, essa é uma obra que ela ficou bem reconhecida nesses últimos 2 anos, né? Por se tratar de um tema que está em evidência. A gente tem a falência de instituições democráticas em vários locais do mundo e juntamente com isso o avanço do autoritarismo. A gente percebe isso nos Estados Unidos, percebe isso no Brasil, e o que os autores tentam mostrar em seu livro é que hoje, na era moderna, as democracias não mais sofrem golpes de um dia para a noite, sofrem golpes militares com tanques na rua, com violência. Não, esse foi um fator que ficou meio que restrito ao século XX e hoje no século XXI as democracias estão morrendo mais de forma legal e os autoritários estão chegando ao poder por meios democráticos. O que proporcionou que os autores fizessem essa aprofundação no estudo dos sistemas democráticos e de sua falência foi a eleição de Donald Trump, né, que colocou em xeque aí a dita democracia mais robusta e mais segura e mais antiga do mundo, que é a democracia estadunidense. E aí a questão que norteia a pesquisa dos autores é essa: como um autoritário chegou ao poder e por que a democracia americana falhou em conter o avanço do Trump. E para fazer isso, os autores eles passam por vários estados que tiveram golpes militares, que tiveram autoritários no poder. Eles passam por países da Europa e da América Latina. E para isso eles vai elencando características de autores, de políticos autoritários. Eles constroem uma tabela, eu vou estar deixando a tabela aqui, que essa tabela reúne 4 características de possíveis autoritários. Tá aqui comigo, vou estar deixando aqui. Mas as 4 características são rejeição das regras democráticas do jogo, negação da legitimidade dos oponentes políticos, tolerância ou engajamento com a violência e a propensão a restringir liberdades civis dos oponentes, inclusive a mídia. Essas são as 4 características que, se você observar em um candidato, segundo o autor, então é melhor você não votar nele, porque ele tem grande chance de ser um autocrata. Mas a questão principal que os autores vão discorrendo ao decorrer da obra é como o sistema de regras não escritas e o sistema de pesos e contrafeios da democracia norte-americana, da democracia estadunidense, evitou que tivéssemos um autocrata no poder do país por mais de 2 séculos. Eles sempre colocam esse ar de superioridade na democracia norte-americana, que a democracia norte-americana foi copiada por diversas nações, foi o modelo de democracia a ser seguido. E aí, uma crítica que eu já vou começar agora é a seguinte: segundo os autores, o sistema de primárias vinculantes que existia na política norte-americana até 1968, se eu não estiver enganado, 1968, foi o principal fator a conter o avanço de autoritários, porque eles colocam que os partidos políticos são os guardiões da democracia, que à medida que os partidos têm um poder de limitar a participação de possíveis autocratas, de possíveis candidatos autoritários na disputa do pleito eleitoral. Por quê? As primárias são o primeiro contato que o eleitor tem dentro dos partidos com o possível representante na corrida eleitoral. Para quem não conhece o modelo
eleitoral americano, existem duas etapas. As primárias, que são as eleições dentro do Partido Republicano e do Partido Democrata, na escolha do seu representante, e depois há as eleições com o pleito, com os delegados, o voto dos delegados e o voto do eleitorado. Então são dois momentos e são dois momentos cruciais para a definição da política norte-americana. E aí eles colocam que as primárias vinculantes passavam, primeiramente, o primeiro ponto das primárias vinculantes é a reunião em salas enfumaçadas. E que esse modelo de reunião, esse modelo de diálogo entre os líderes partidários foi o que refutou a ascensão de possíveis autoritários nos Estados Unidos. E aí, por que salas enfumaçadas? Era onde burgueses brancos da elite se reuniam para decidir o rumo da nação, para decidir quais candidatos deviam ou não concorrer dentro do partido às primárias. E aí eles falam que possivelmente poucas pessoas gostam de salas enfumaçadas, mas que dessa forma foi isso que meio que guardou a democracia norte-americana no século XX. E aí eu já achei isso um pouco contraditório também e um pouco antidemocrático. Poxa, se você tem um país que é multiétnico, um país que tem uma tensão racial imensa, um país que passa por inúmeros conflitos políticos, sociais e econômicos naquele período, passava no século XX, e passa até hoje, e você tem uma sala com uma representação burguesa, uma representação branca, uma representação masculina, né? Como que é democrático? Quer dizer que esse modelo de reunião, esse modelo de diálogo entre os líderes partidários era o que guardava a democracia? Mas, em síntese, é antidemocrático esse modelo, né? Então, o primeiro ponto que eles colocam foi esse, o sistema de primárias vinculantes que guardava a democracia. E aí eles colocam duas regras que não estão inscritas na Constituição norte-americana, mas que é essencial para que a democracia, o jogo democrático prevaleça, que são as regras não inscritas, que é a reserva institucional e a tolerância mútua. Ou seja, a reserva institucional é permitir que o candidato tenha um local de fala, que ele tenha sua posição respeitada, que acima de tudo você entenda que ele ama a sua nação e é patriota tanto quanto você. E a tolerância mútua é você permitir que, por mais que você discorde das ideias dele, dos pensamentos políticos do seu opositor, você vai respeitar e vai tolerar a existência dele. Então, essas regras não escritas, junto com o sistema de pesos e contrafeios, foi o que permitiu que a democracia norte-americana, segundo os autores, não entrasse em colapso e não permitisse a ascensão de autoritários como Donald Trump. Esse fator só veio a ser mudado nas eleições de 2016, quando um candidato que fez checklist em todas essas regras, essas características que eles elencam na tabela, que eu vou estar deixando aqui, chegou ao poder e foi eleito democraticamente. E aí ele vai colocar que a polarização também foi um fator predominante para... E aí o autor coloca a polarização como um dos principais pontos para que a democracia comece a entrar em colapso, porque os oponentes políticos passam a não se enxergar, passam a não se tolerar e passam a se ver como ameaças à nação, ameaça ao país. E o autor vai fazer uma analogia com a partida de futebol, como que os autoritários agem e a maneira como eles passar a reinar absoluto dentro de um sistema democrático por vias legais. E aí ele usa o termo capturar os árbitros do jogo e retirar os jogadores de campo. Como isso acontece na política, no sistema político? Eles passam a tentar colocar os árbitros, que nesse caso seriam as instituições que devem fiscalizar o executivo e o legislativo, eles tentam capturar para o seu lado ou retirar de jogo. Isso acontece quando existem alianças com juízes do STF, da Suprema Corte, e a retirada de oponentes do campo de jogo, do campo político, seria quando existe
criminalização de oponentes, prisões de oponentes. E quando eu digo oponentes, eu não estou falando não somente em políticos, eu estou falando na mídia, estou falando de intelectuais, estou falando em artistas, empresários. Os autores passam por várias situações, eles citam vários momentos da história onde houve esse tipo de jogada, houve esse tipo de restrição de liberdade dos oponentes para que eles ficassem enfraquecidos e fossem retirados do campo político. Se não existe oposição, eu consigo manter tudo aquilo que eu penso, todo o meu autoritarismo reina livremente. E outro ponto que aí o autor vai colocar e vai finalizar a obra em cima disso é o efeito Trump. O Trump representa o autoritarismo em si. Ele fez toda a campanha política tentando criminalizar Hillary Clinton, incitando a violência dos seus seguidores. Todas as medidas que o Trump tomou ao longo da campanha foram totalmente autoritárias. E ele conseguiu chegar ao poder depois de nunca ter ocupado um cargo efetivo na história da política norte-americana. O Donald Trump é a figura que catalisou a polarização dos partidos norte-americanos entre democratas e republicanos. Ele fez com que o discurso do Trump representa a violência, representa o ataque às classes multiétnicas, representa o ataque a uma política que seja razoavelmente contra a desigualdade social. Então, o Donald Trump, ele se elegeu com discurso de incitação à violência aos grupos rivais. Ele se elegeu com ataques a Hillary Clinton. Ele não respeitou as regras democráticas do jogo. Ele discordou e colocou em xeque a seriedade do processo democrático. Ele sempre falou que talvez não aceitaria, se ele não fosse eleito, ele sempre colocou que as eleições poderiam ser fraudadas. Então, o Donald Trump, ele reuniu todas essas características que os autores levantam, passando por vários sistemas autoritários como Peru, Brasil, Chile, Venezuela, Turquia, Hungria, Filipinas, Polônia. Ele conseguiu reunir todas essas características em um só personagem, em um só político. Gente, acho que o principal desafio de ser youtuber é conseguir silêncio para gravar um vídeo. Mas é isso. Então, o Donald Trump, ele sempre representou uma figura autocrata. E a democracia norte-americana, o sistema de pesos e contrafeitos, o sistema de primárias, não teve o avanço do Donald Trump. O Donald Trump é esse efeito todo que gerou grande preocupação dos cientistas políticos norte-americanos e em todo o mundo, porque ele conseguiu quebrar essa democracia perfeita que os autores colocam de várias formas e chegar ao poder. Conseguiu ser eleito democraticamente. Então, esse é o ponto que norteia a obra e é isso que os autores tentam elencar ao longo do livro. E aí eu vou deixar um pouco aqui do meu ponto de vista em algumas situações. Eu acho que os autores eles pecam, eles deixam de citar algumas situações que, no meu modo de ver, são predominantemente importantes quando você vai fazer uma análise política dos Estados Unidos e de outras regiões do mundo também, como eles fazem. Eu acho que os autores passam muito pouco na questão racial norte-americana. Eles meio que se desapegam dessa questão e passam a olhar a política norte-americana, principalmente no século XX, como uma política que é perfeitamente democrática. Porém, quem tem um aporte teórico que consegue entender como os Estados Unidos foi informado, como os Estados Unidos levou uma crise racial e sempre teve uma crise racial dentro da sua política, dentro da sua sociedade, vai entender o que eu estou falando. Por quê? Poxa, eu acho que essa democracia é perfeita quando se tem negros em situação de segregação. Eu acho que ela não é democrática, eu acho que não é uma sociedade democrática. E outro ponto também que eu achei bastante pertinente, que na hora que eu estava lendo o livro, eu senti, poxa, velho, será que os autores realmente estão tendo esse ponto de vista ou eles simplesmente não querem enxergar? Eles colocam alguns políticos como o Chaves, como Evo Morales, na mesma escala
que Hitler, que Mussolini, que outros grandes autoritários, o próprio Fujimori do Peru também entra nessa mesma prateleira. E aí eu fiquei pensando, poxa, os autores fazem uma análise geopolítica, mas eles não levam em consideração o avanço do imperialismo norte-americano, o próprio país que eles representam é o que proporciona vários conflitos políticos e proporciona que várias democracias entrem em colapso. Isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu no Peru, e simplesmente os autores meio que preferem não citar isso e passam por cima. E para quem não tem a compreensão desse fator geopolítico, desse fator imperialista, eu acho que o leitor que não consegue identificar esse tipo de situação, ele meio que perde muito, ele passa a ter isso como verdade, e isso é um pouco prejudicial para a questão da construção de um pensamento crítico. Então, tem uma conferência que o Steve Levinsky fez da Fundação FHC. Eu vou estar deixando aqui em cima um card para quem quiser conferir. É uma conferência que serve para você se aprofundar mais na obra que eu coloquei aqui, Como as Democracias Morrem. E é isso, galera. Quem gostou, deixa o like, compartilha, comenta, manda para aquele seu amigo que você sabe que leu o livro. E é isso, valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tamo junto.